Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Sei que esses momentos não estão sendo fáceis para ninguém, mas como eu disse na outra aula, o reino de Deus não pode parar, a obra de Deus não pode parar. Então vamos lá. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre pecado, quais as consequências do pecado e como a gente faz para suportar, para passar pelas dificuldades que o pecado, que a nossa natureza nos afeta, né? E hoje a gente voltando um pouquinho, recapitulando um pouquinho com relação ao tema da igreja desse ano, que é santidade, nós vamos falar sobre. Na verdade, nossa aula vai se basear em 3 perguntas: de onde eu venho, quem eu sou e para onde eu vou. Essa é uma pergunta que todo cristão deveria se fazer todos os dias. Para nós termos um processo de santidade pleno, nós precisamos fazer essas 3 perguntas. O cristão ele tem que fazer essa pergunta para ele se manter consciente da sua natureza e quão dependente nós somos de Deus. Então vamos à primeira pergunta: de onde eu venho? Então a gente tem várias respostas que a gente pode dar frente a essa pergunta. Somos da cidade tal, do estado tal, eu vim de tal bairro, e uma infinidade de respostas que a gente poderia dar. Mas a pergunta que Deus nos fez não se limita apenas qual a nossa naturalidade, qual a nossa nacionalidade na questão geográfica. Deus não se importa de se eu vim de Israel, se eu vim da Itália ou se eu sou do Brasil. Isso é o que menos importa para Deus. O que importa para Deus é quão grato é o coração do homem. Como que eu posso dizer? Quão disposto o coração do homem está perante aos seus ensinamentos. Então Deus quer saber, na verdade, qual a nossa verdadeira natureza. Então vamos ler uma porção da palavra de Deus que está lá em Gênesis 2, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Qual é a nossa natureza? Nós nos limitamos a ser pó. Nossa natureza se limita ao pó. E pela graça, soberania e misericórdia de Deus, nos tornamos seres viventes. Mas isso não nos coloca nem 1 centímetro acima do pó. Nós somos pó. Nós voltaremos a ser pó. A nossa carne, nosso físico. E aí, ok, eu entendo que eu vim do pó, que ao pó eu vou voltar, porque a palavra de Deus diz isso. Mas depois de eu entender de onde eu venho, de onde eu vim, qual que é a minha natureza, vem a segunda pergunta: quem eu sou? Aí quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, ou alguma pessoa te pergunta: quem é você? Quando nós somos questionados a isso, a gente vai dizendo os nossos adjetivos físicos, psicológicos. Não, eu sou educado, eu sou inteligente, eu sou simpático, sou rápido, ágil, faço as coisas muito rápido, sou muito prestativo, sou proativo. Ou, não, eu sou alto, sou baixo. Tem uma série de adjetivos que a gente pode utilizar para nos descrever. Mas que resposta Deus espera de nós?
Deus ele enxerga além das nossas características físicas, mentais, psíquicas, psicológicas, ou qual nome você queira dar para isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 1,12. Diz o seguinte a palavra de Deus: Contudo, aos que receberam, aos que creram em meu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos mais além ainda. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Vamos mais além ainda. Efésios 1:5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olhem só a magnitude do poder de Deus, da graça de Deus e da misericórdia dele. Quem eu sou vai muito além de adjetivos físicos, vai muito além de adjetivos psicológicos, vai muito além de qualquer coisa que você possa imaginar sobre você. João 12 fala que aqueles que creram em nome de Jesus, eles deu-lhes o direito de se chamar filhos de Deus. Segundo aos Coríntios 12, 27, diz que nós somos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós é uma parte desse corpo. Em Efésios, mais uma vez, nos diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos predestinados para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo. Então a resposta que Deus quer de nós é: eu sou cristão, eu sou temente a Deus, eu sou servo, eu sou filho de Deus, membro do corpo de Cristo. Mas por que muitas vezes a gente não responde dessa forma? Porque muitas vezes essa não é uma verdade na nossa vida. Muitas vezes nós nos esquecemos de quem nós somos e de onde nós viemos. Esquecemos que antes de tudo deveríamos ser servos e tementes a Deus. Não respondemos, pois esquecemos da nossa natureza. Esse é o nosso principal erro. A gente se esquece de quem a gente é. É mais ou menos quando alguém, para fazer um paralelo aqui com a realidade do nosso país, alguém se torna famoso, cantor, ou um influenciador digital, um youtuber da vida aí, nasceu na favela, na comunidade, aí começa a ganhar dinheiro e se esquece daqueles que andaram com você até você conquistar algo. E aí quando conquista, esquece de todo mundo. É mais ou menos assim que nós vivemos. Nós só procuramos nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da presença de Deus quando nós estamos em dificuldade. Eu estou muito ansioso para que essa pandemia se finde, para que nós possamos voltar a frequentar os nossos cultos presencialmente, mas uma coisa que me preocupa um pouco, e foi um comentário do pastor André ontem à noite, na live com o pastor Júnior, que assim que passar essa pandemia, essa crise que nós estamos vivendo, aqueles que estavam engajados na obra, estavam firmes na igreja, vão se impulsionar ainda mais. Mas aqueles que estavam afastados, que estavam
pé lá, outro cá, que não estavam tão firmes assim, podem se afastar mais ainda. Isso me deixa muito triste e muito preocupado, que é mais um sinal de que o fim está próximo, que o retorno de Cristo está próximo. Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E esse comentário do pastor André me deixou pensativo a esse respeito. Mas aí, ok. Nós sabemos de onde nós viemos, que nós viemos do pó, e pela misericórdia, a graça e poder de Deus, nós nos tornamos ser viventes. Eu já sei quem eu sou. Eu, enquanto seguidor de Cristo, enquanto evangélico, vamos colocar dessa forma. Então eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, sou temente a Deus e fui adotado como filho. Passando por essas duas perguntas, nós nos deparamos com a terceira pergunta, e que eu acho que é se não a principal, a que caminha muito em paralelo com a pergunta quem eu sou, que é para onde eu vou. A palavra de Deus, ela nos diz que nós estamos condenados à morte. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui a palavra de Deus deixa bem claro que nós estamos condenados à morte. Todos vamos morrer. Mas com a morte nós temos dois caminhos. Quem decide que caminho seguir? É uma pergunta para a gente pensar. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 14, o 13 e o 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A palavra de Deus diz que nós temos dois caminhos, duas portas. E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, decidir por qual porta entrar. Se você vai pela porta larga, em teoria é o caminho mais fácil. Caminho mais amplo, num não esbarra no outro. Mas a palavra diz que essa porta leva à perdição. E muitos vão entrar por ela. A outra porta, ela é estreita. Pode ser um caminho mais difícil, porque a palavra de Deus diz que no mundo a gente vai ter tribulação, mas que a gente tem que ter bom ânimo. Então, quem segue os caminhos de Cristo vai ter um caminho mais árduo, porque a porta é mais estreita. E são poucos os que a encontram. Essa pergunta, ela depende da sua escolha. A resposta que será dada depende de cada um de nós. Eu respondo essa pergunta se eu quero a vida eterna ou se eu quero a morte eterna. Tem dúvida de qual caminho seguir? E aí? É difícil. Qual a escolha que eu faço? Como que eu sei qual caminho que eu devo seguir? Se você está com dúvida, vou te dar uma dica aqui. Siga Jesus. Ele é o caminho. João 14,16 diz: e Jesus respondeu: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu amado, o caminho é escolher Jesus. Se você seguir Jesus, você está seguindo o caminho, você está seguindo a verdade e você ganha a vida. É a vida eterna com Cristo no reino. Então, siga Jesus. Pode parecer tolice, às vezes, não sei para você. Para mim a vida não é. Siga Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Como diz João 14,6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fiquem com Deus e bons estudos.